passou. Em teus braços abrigo se tornou. Hoje eu olho pra você com o olhar de quem quer aprender. Quando eu caí, você estava a me levantar. Quando eu errei, teu abraço veio me envolver. E o tempo se passou, e teus braços abrigo se tornou. Com você quero aprender.
chegando ao fim, no meu caminho brilha uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Ajude, meu pastor. Glória ao Senhor. Eu fui ovelha perdida, mas eu fui achado por Jesus. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, e onde eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Glória a Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, lá no livro de Deuteronômio 28, versículo 12. Aleluia. Vamos meditar aqui na palavra, ver o que é que o Pai tem para os filhos nessa noite, né? Geralmente o Pai tem o melhor e sempre para nós. Aleluia. Deuteronômio 28, 12. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te põe por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para guardar e fazer, e não te desviará de toda a tua palavra, que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda,
para andar após outros deuses, para os servir. Só até aqui. Soberano e eterno Deus, Senhor da glória, neste momento, ó Pai, eleva a minha voz a Ti, meu Senhor, para Te pedir perdão pelas minhas falhas, minhas fraquezas, e também, ó Deus, Te apresentar esta palavra, a qual o Senhor falou poderosamente no meu coração. Deus querido e santo, continua falando, meu Deus, para com cada um dos Teus filhos, o qual, Senhor, estamos aqui nessa noite com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Oh Deus querido e santo, prepara, Senhor, uma palavra do céu para o coração dos Teus filhos, pois cada um, Senhor, está à espera do melhor do nosso Pai, o qual, Senhor, sempre tem algo maravilhoso para nossas vidas, pois continua, Senhor, nos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar a todos. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, irmãos, é uma palavra maravilhosa. É do nosso Pai, aleluia, para com os filhos aqui na terra, né? O próprio Deus fala assim, ó: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, o seu tempo, e te abençoar. Aleluia, o nosso Deus tem o melhor para nós. O Pai tem o melhor para os filhos. Qual é o pai, aleluia, que vê o filho necessitando de uma coisa e não vai fazer o desejo do coração do teu filho? Mas aqui no final diz, aleluia, aqui no final do versículo diz, aleluia, tu não olha para a direita nem para a esquerda, que tu te obedeça, que você venha obedecer ao Senhor Jesus, porque Ele sim, Ele tem o melhor para nós. Somente o Senhor que pode abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Por que, irmã Silene? Porque o filho, irmãos, muitas vezes nós que somos filhos, passamos por tantas dificuldades, obstáculo na vida. Se não fosse o Pai nos orientando, nos abençoando, o pai terreno, muitas vezes, quando vê o filho passando por uma dificuldade, vai lá e ajuda. O nosso Pai eterno também, mas Ele nos orienta, né? Ele pede para nós vigiar e obedecer. Porque quando nós andamos na posição de filho, filho na obediência, Deus, por mais difícil que seja a situação, Deus está nos ajudando, Deus está nos orientando. Aqui Ele diz que nós não nascemos para ser cauda, e sim cabeça. Para isso tem o seu tempo. Então que cada um de nós possamos andar na obediência do Senhor. Cada um que vença o seu tempo, pois o tempo da dificuldade, irmãos, é para todos. E quando esse tempo vir, aleluia, persevere, não pare, não desista, persevere, porque o nosso Deus para tudo tem o seu tempo. Aqui diz também que tu terá o tempo de emprestar. Por quê? Porque há tempo que muitas vezes nós não temos nem para nós mesmos. Aleluia, mas é nesse tempo que o Pai está cuidando. É nesse tempo que o Pai está providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. E vai chegar o tempo de ter com abundância. Por quê? Porque é o próprio Pai que está abrindo as janelas do céu. É o próprio Pai que está nos dando aquilo que muitas vezes nós não merecemos, mas por conta da nossa obediência, Ele está ali para nos ajudar, para cuidar. Então fica na posição, fica aguardando, porque vai chegar o tempo sim, aleluia, de você estar por cima, de você ter, aleluia, não é nem para emprestar, é para dar. Aleluia, cabe a mim e a você, espera com paciência no Senhor, confia no Pai, porque o nosso Pai é fiel, aleluia, aquele que olhou para nós com seu olhar de misericórdia, seu olhar de compaixão, e hoje estamos aqui felizes,
adorando ao Senhor, exaltando o Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez em nossas vidas e continua fazendo. Eu sei que hoje é um dia especial para o Pai terreno. Aleluia, mas o mais especial, irmãos, é que eu e você estamos olhando para o Pai eterno. O nosso Pai terreno, Ele vive aqui na terra por um tempo determinado. E o nosso Pai eterno é para sempre. Então faça por onde você andar, lado a lado com o Senhor. Obedeça ao Senhor, porque Ele tem o melhor para mim e para você. E aqui eu já agradeço essa riquíssima oportunidade a qual o Senhor me concedeu nessa noite. Aplauda o Senhor com alegria. Amém. Glória a Deus. A irmã Andressa está com a oportunidade, logo após as senhoras já se organizam em nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas bem forte para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz descansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. O que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. E seu nome é Jeová, Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer. E se Ele soprar,
guerra faz inferno explodir. Ele se une, resolve estender união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Ah, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Oportunidade em nome do Senhor Jesus. Você ouve sempre o seu nome. Sua história alguém já me contou. Você leu o filme e até chorou, mas depois você não se importou. Você já conhece sua vida. Certamente alguém já lhe falou. Porque me sofrer somente por te amar. E você nem mesmo se tocou. Mas ele é tão bom que ainda espera por você, porque não para um pouco pra pensar. Só ele tem o amor e a paz que você tem. Abre o coração e deixa ele entrar. Sei que você tem muitos problemas e só ele pode te ajudar. Você só precisa ouvir o que ele diz. Com certeza tudo vai mudar. Você já ouviu falar de Cristo, mas não viu ainda sua luz. Pra poder também provar o seu amor, precisa ter um encontro com Jesus. Mas ele é tão bom que ainda espera por você, porque não para um pouco pra pensar. Só ele tem o amor e a paz que você quer. Abre o coração e deixa ele entrar. Abre o coração e deixa ele entrar. Abre o coração e deixa ele entrar. Aleluia. O cântico de júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A diaconisa Vera Mara está com oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Noite abençoada, igreja florida, bonita. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Sempre que eu leio a história de Cristo,
eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Igreja, queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Cheio de amarguras, semblante de dor, eu creio no Cristo de rosto a cor. Eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face. Cristo. Agradeço a oportunidade. Todos com a paz do Senhor Jesus. Nos louva e agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Logo após a irmã Zulene, os varões já se preparam, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A igreja louva e agradecer o nome do Senhor Jesus. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com um olhar de amor, com um olhar do Senhor me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando. E o seu esplendor, com o brilho do sol, envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas
branco, tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E Ele está no nosso meio, glória. Santo, santo é o seu nome. E o desejo dele é que nós venhamos adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Por que chora tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o pranto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. É Jesus. A tua agradeço o nome do Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Aleluia. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou ciente de que não mereço ter uma chance de tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quem mais fala me faz ser um novo crente. E fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Dá uma nova unção, quero renovação. Quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queima e inflama me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Dá uma nova unção, quero renovação.
não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia. E o que penso não é o que tu pensas, e os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Quebra minha massa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Louva, igreja, aleluia! Queima, inflama, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Me inflama, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O grupo Leão de Judá agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Entre na presença do Senhor juntamente comigo. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai, queremos a Te dar graça, queremos Te agradecer, ó Deus. Pai, por esta noite, ó Pai, deste dia, nós queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome, ó Pai, na beleza da Tua santidade. E em forma, ó Pai, de agradecimento, ó Deus, nós Te pedimos, nós Te rogamos, ó Pai, Te suplicamos, ó Deus. Vem, ó Pai, receber, meu Deus, a nossa oferta. Vem, ó Pai, receber, meu Pai, os nossos dízimos. Ó Pai, vem receber, meu Pai, a nossa contribuição, ó Pai, na Tua obra. Ah, Senhor da glória, que o Senhor receba, Pai, como cheiro agradável a Ti nesta noite, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, os Teus filhos e filhas, ó Deus, que estarão nesta noite contribuindo, ó Pai. Mas eu oro também, Pai, pelo aquele que não tem, pelo aquele a qual o seu coração almeja e deseja, Pai, ofertar, dizimar na Tua casa. Ó Deus, eu Te peço, meu Deus, que o Senhor entre, ó Pai, nesta noite com providência. Ah, Senhor da glória, que o Senhor se abra, Pai, sobre a vida dele, meu Deus, e o Senhor envie recursos, ó Deus, de uma forma, Pai, abundante, ó Pai, para que ele possa entender e glorificar o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor cuida, é o Senhor que nos dá, é o Senhor, Pai, que nos abençoa. Ah, Senhor da glória, pelo poder, Pai, que há, Pai, na Tua palavra, que a Tua bênção, meu Pai, seja, Pai, derramada nesta noite, ó Pai, sobre cada casa, sobre cada família. Ai, Anagaçui, Andacomanai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós abençoamos os Teus filhos e filhas para a glória e honra do Teu nome. Assim Te pedimos, Te oramos e assim Te agradecemos para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Saúdo a todos com a paz de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, eu quero felicitar, quero parabenizar cada pai. Eu posso dizer que nós somos dignos, né, de receber isso, né? Principalmente quem for um verdadeiro pai, né, Rita? Quem for um paizão, né? Eu creio que todos que estão aqui são paizão, né? E ainda tem dupla paternidade, né? Tem alguns que são avós, né? Os parabéns, muitas felicidades.
próximo ano, nos próximos anos, que estejamos nesta data, né? E eu quero parabenizar também as mães que também são pais. Pai nenhum é mãe, mas tem mãe que é pai também, viu? Aí meus parabéns, tá bom? Deus abençoe tudo, em tudo isso, gosto muito dessa frase, em tudo isso tem o amor de Deus, e é justamente isso que a gente vai louvar a Deus, né? O hino tem por título o amor de Deus, amém. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que este céu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu, Jesus, que amor sem par eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem viu, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. E quando o tempo se passar, tronos e reinos vão ruir, homens ingratos vão clamar, queiram os montes nos cobrir. Porém o amor de Deus perdura, mesmo em tristezas e dor, e vida eterna bem segura, tenho que crer no amor. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem viu, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fosse papel, e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivãos, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante é esse eternal amor. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem vive, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Glória a Deus, glória
Jesus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quero convidar os amados para abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Aleluias. 14, meus irmãos. Glória a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Oremos a Deus. Amado Deus e Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelas suas excelentes revelações que o Senhor tem nos dado, pela sua palavra viva, poderosa, pela Escritura, Senhor. Ó Deus, também pelo seu Espírito, o Senhor tem nos falado, tem revelado, tem mostrado. Ó amado Deus, nós pedimos neste momento que o Senhor nos abençoe através dessa mensagem. Me dê, Senhor, as palavras que o Senhor deseja nos falar. Nos dá ouvidos para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Ó Senhor, enquanto ministramos, Espírito Santo, vai abrindo a mente, meu Deus, e vai dando entendimento a todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. As palmas engrandecem Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Meus amados irmãos, hoje, antes de tudo, é um culto a Deus. É um culto a Deus, né? Aleluias. Mas nesse culto nós também estaremos fazendo uma homenagem aos pais, né? Todo dia é dia de reconhecer os pais, né? Tanto o pai como a mãe. É mandamento do Senhor,
é mandamento do Senhor obedecer, honrar o pai e a mãe, e esse mandamento é que os dias serão acrescentados, ou os anos de vida serão acrescentados. Então todos os filhos que entendem a bênção de Deus através da obediência aos pais, e os pais entendem também a posição que eles são colocados por Deus diante dos filhos, da família, quando eles entendem, irmãos, quando a família, pai, mãe, filhos, entende esta relação, tudo se torna melhor, mais fácil. Nós vemos a mão de Deus agir de forma sobrenatural, né? Mas infelizmente, irmão, nós estamos vivendo dias, cada dia que passa, a família está sendo atacada, né? Os valores que devem ser construídos no seio da família estão sendo varridos, né? Por ideologia e pensamentos errados que não temem a Deus, o Senhor. Mas aqueles que temem ao Senhor devem buscar mais em Deus e ensinar seus filhos. Inclusive, irmãos, na tradição judaica, né, até pela palavra do Senhor, os pais têm a obrigação de ensinar os filhos, né? Tem a obrigação, é um dever dos pais, e isso vem para nós também. A palavra do Senhor diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, tá? É um outro problema que nós enfrentamos, irmãos, socialmente, né, e religioso, é claro, porque a necessidade de sobrevivência, o capitalismo selvagem, ele tem também ocupado muitos pais, né? E com isso os filhos são criados por outros, né? Por outras pessoas, né? E muitas vezes essas outras pessoas, que são pessoas que às vezes nem são da família, não vai ter a mesma preocupação de um pai e de uma mãe, né? Enfim, nós vivemos um tempo muito difícil, irmãos, mas aqueles que têm a palavra do Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, irmãos, com certeza eles vão encontrar em Deus meios, né, de cuidar realmente de verdade da sua família. E hoje a pessoa que está em destaque, ou o ser que está em destaque, é o pai, né? Nós vamos falar um pouco do pai, né? Tá certo? E a importância dele para a família. Mas vou deixar para o finalzinho essa ressalva. Eu quero me deter um pouco aqui na palavra que nós acabamos de ler, e nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, Josué faz de novo concerto com o povo, né? Deus, irmãos, é um Deus de alianças, de concerto, de alianças, tá? Deus é um Deus de promessas também. Mas se nós formos ver no contexto da Bíblia, irmãos, as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor para o ser humano, inclusive para a família, tem muito a ver e tem toda a relação com a vida que vivemos com Deus, né? Nós pedimos a Deus, desejamos no Senhor que todos sejam abençoados, principalmente nossa família. E hoje é um dia que celebra o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, a importância do pai para a família, né? Tá? É um dia que tem também um pouco de comércio, né? Mas é um dia também de afetividade, né? E a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela tem essa relação profunda com a família. Então o Dia dos Pais une o afeto familiar à verdade das Escrituras, celebrando a integridade, a orientação e a bênção da paternidade segundo o coração de Deus, tá? E aqui, irmãos, nós lemos o texto em que Josué, ele chama o povo de Deus a um concerto. Eu não vou me deter em detalhes aqui do texto, né? O texto trata da idolatria, o povo de Deus servindo a outros deuses, e isso causou em Deus e causa no Senhor uma ira, né? Sempre que o povo se voltava para outros deuses, Deus levantava um profeta para chamar o povo ao arrependimento e ao abandono
desses deuses, para quê? Para que a bênção do Senhor permanecesse sobre os seus pais. Eu quero tirar do nosso contexto aqui a palavra idolatria. Eu quero que os irmãos olhem comigo para a obediência a Deus, para a fidelidade ao Senhor, tá? Deus colocou os pais como autoridade, mas se esses pais, se esses líderes do lar, né, a cabeça do lar, ela não estiver alinhada com Deus, irmãos, será muito difícil para os filhos, né, ter uma vida abençoada, né? Tem filhos que guardam profundos ressentimentos com os seus pais, do pai ou da mãe ou dos dois, né, pela forma como foi cuidado, né? Não teve atenção, cuidado, mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor chama a todos nós a perdoar e focar em Deus, tá? Então aqui havia uma maldade, algo mal aos olhos do Senhor, que era a idolatria. E o problema da idolatria, meus amados irmãos, e aqui entra um ponto muito importante para nós, não era só o fato do ídolo, da imagem, né, de outro Deus, mas quando o povo de Deus ou os povos se uniam, essa união era econômica, era social e era religiosa também. Nós temos o exemplo de Salomão, péssimo exemplo de Salomão, que foi um servo, né, muito abençoado, né, próspero. Tudo que Salomão fez foi grande, irmãos, mas no final ele acabou perdendo, né, aquela relação maravilhosa com Deus. Por quê? Porque ele se une com mulheres que têm outros deuses, e ele, além, né, de uma vida irregular, ainda os deuses. Então, quando uma nação se une com outra, une tudo, une religião, une fé, une tudo. E imagina nesse tempo aqui que as coisas eram radicais da parte de Deus, né? E o povo ainda, né, estava nessas alianças que envolvia a crença religiosa, mas envolvia também outras práticas. E Deus tinha dito para o povo assim, ó: não façam o que as outras nações fazem, não praticam o que eles praticam, o que era errado, o que era mal aos olhos do Senhor. Mas as alianças acabavam havendo um compromisso também com o que é errado, né? E no mundo que nós vivemos hoje, irmãos, nós não somos judeus, nós somos gentios, né? Porque judeu só povo de Deus judeu, só o povo judeu mesmo, de Israel. As outras nações são gentílicas, né? E nós, Igreja do Senhor, nos tornamos povo de Deus em Cristo. E agora para Deus não tem mais diferença de judeu, né, e Igreja de Jesus, é um povo só. Amém por isso. Mas o problema dentro desse contexto aqui de Josué chamando o povo a um conserto, irmãos, era o que era mal aos olhos do Senhor. E hoje, nós, a Igreja do Senhor, irmãos, ela vem para Jesus de um mundo totalmente pervertido. O Egito é um símbolo, né, desse mundo perdido. Vem para a igreja e quer continuar fazendo as mesmas práticas que o povo que não teme a Deus pratica, né? Porque vem disfarçado com moda, vem disfarçado com beleza, vem disfarçado com tantas coisas aparentemente bonitas e belas, mas com isso vem sensualidade, vem prostituição, vem indecência, vem muitas coisas do mundo, irmãos, que se encaixa nesse contexto, quando Josué chama o povo a um conserto, para deixar os deuses. Lembrem, esses deuses não eram só as imagens, eram os costumes dos outros povos que desagradavam a Deus, era a forma de vida dos outros povos. E a Igreja do Senhor, irmãos, ela foi tirada do mundo. Igreja, irmãos, significa eclésia, né? E essa palavra, irmão, significa exatamente aqueles que saíram do mundo e formaram a igreja, tá? Então, nós somos um povo especial, zeloso de boas obras, né? E todo esse comentário, essa experiência aqui de Josué, irmãos, que vem para nós, é para nós entendermos uma coisa: se nós queremos um lar abençoado, se os pais querem de fato ser instrumento de Deus para abençoar seus filhos, eles têm que estar com a vida alinhada
com Deus, tá certo? E aqui, continuando, irmãos, quando Josué chama o povo ao concerto, aqui no versículo 15, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses que serviram vossos pais que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que essa última parte desse versículo esteja no meu e no teu coração, no coração dos pais, dos filhos, da esposa, dos cônjuges. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se um pai, ele quer a sua família realmente abençoada, não só com presente, com manter a casa. Tem pais que dizem, tem homem que diz para a mulher assim: o que é que você quer mais, né? Você não tem tudo, né? Mas aí a mulher reclama muitas vezes, né? Falta às vezes um abraço, falta às vezes uma palavra de amor, um afeto. Os filhos, os pais às vezes dão tudo para os filhos, mas o filho sente profundamente a presença do pai. Eu sempre vou lembrar do caso de um adolescente que desejava muito um violão, e o pai trabalhando fora, tinha que trabalhar, né? Mas muito ausente, e o filho chegou na loja com a mãe e a tia, e ali a tia compraram o violão, e ele estava com o violão na mão assim, mas ainda cabisbaixo, e a tia perguntou para ele assim: você está feliz agora com o violão? Ele ficou calado. Não está feliz com o violão? Ele disse: eu estaria mais feliz se meu pai estivesse aqui. Então, amados irmãos, a família é uma instituição sagrada. O pai e a mãe são autoridades que Deus constitui sobre a família. E guarde no seu coração isso. Deus abençoa muito os filhos através dos pais. A oração do pai, de uma mãe, tem um valor e uma importância muito grande para Deus. Amém? Deus não fez os seres humanos só para reproduzir, né? Ele fez os seres humanos para amar, para ter responsabilidade, para ter compromisso, né? A gente vê histórias, eu gosto muito de esses filmes históricos, porque a gente vê muito exemplo de pais e de mães que dão a vida, se for preciso, pelos filhos, fisicamente, faz qualquer sacrifício, tá? Então isso é realmente o amor de Deus no coração desses pais, tá bom? Então aqui ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu peço ao pai, vamos olhar mais para o pai hoje, né? Faça um propósito. Você que não está alinhado com Deus, faça um concerto com Deus hoje. Você tem trabalhado, você tem amado o seu filho, sua filha, você tem amado a sua família, mas a vontade de Deus é que você ame acima da família o Senhor Deus, entregando sua vida, seu coração a Ele, tá? E até os pais que são crentes, né? Entenda que cuidar não é só materialmente, cuidar tem a ver com afeto também, com amor, com a família se sentir segura. E o pai é o cabeça do lar, o varão Deus colocou como cabeça. Não é uma cabeça assim de mando, de controlar tudo, de mandar, de ser o varão que manda. Não, mas é muito mais de proteger. Então, quando os pais, e aqui no caso Josué, ele se posiciona, e eu peço a todos os pais hoje que se posicionem diante de Deus para servir ao Senhor, porque você terá grande chance de ter a sua família servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Meus amados, eu quero que os irmãos olhem com atenção para esse versículo, para essas palavras. Josué estava dizendo que o povo estava sim servindo, a maioria do povo, não era todos, estava servindo a outros deuses. Mais uma vez, vamos tirar os deuses de fora e colocar como nós estamos servindo a Deus.
para servir bem a nossa família, né? Como nós estamos servindo, né? Nós estamos influenciados por coisas que desagradam a Deus, nós estamos envolvidos com coisas que desagradam a Deus, porque isso, irmãos, com certeza trará sofrimento pessoal e para a sua família, né? Quantas famílias destruídas, né? Mas aquele lá que tem um varão, que tem uma varoa, um esposo, uma esposa, realmente que ama o Senhor, que está na presença do Senhor, é diferente, tá? Então que Deus venha nos abençoar, irmão, porque o povo aqui diz, não, nós não servimos a outros deuses não. Claro que serviam, irmãos, claro que servia. Alguém diz assim, não, eu estou muito bem com o Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, mas às vezes uma criança chama a atenção de um pai e de uma mãe, uma criança chama a atenção, né? Eu me lembro, eu estava conversando com um casal, e ele disse que começou uma discussão com a esposa, e o menino tomou a frente e disse, parem de brigar, né? Então assim, uma criança com 5, 6 anos, né? Então é isso, e são crentes, né? E é claro, todos nós falhamos, com certeza, mas nós temos que entender que a bênção de Deus, primeiro é por amor e misericórdia, bondade do Senhor, mas tem muito a ver com a vida que nós vivemos, né? Então essa passagem aqui de Josué é muito bonita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e muitos declaram, né? Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando fazer o que é para ser feito mesmo, estamos procurando realmente agradar o Senhor. Hoje eu fiquei muito feliz, porque um casal veio na oração, a criança mesmo ainda dormindo, chegou aqui acordada, mas terminou a oração dormindo, mas eles vieram, né? Então assim, isso é muito importante, irmãos. Os filhos, eles aprendem mais vendo do que ouvindo, viu, irmãos? As atitudes, tá? Então, muito bom. Como é que nós estamos, né? Aí ele diz aqui, porque o Senhor é o nosso Deus, diz o povo, Ele é o que nos faz subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expeliu de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então, aqui era o que o povo estava falando, meus irmãos, mas de fato, não estava vivendo, tá? E mais uma vez eu quero reforçar, o que tem grande valor para Deus são as nossas práticas, irmãos, tá? São as nossas práticas, o que nós realmente fazemos, tá bom? Muito bem, vamos avante aqui. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Então Josué disse, desse jeito, vocês não podem servir ao Senhor. Amém, irmãos? Então, que esse dia também seja um dia de reflexão, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer melhor diante de Deus, para a minha família, pai, ser abençoado, né? Aí vem também para a mãe, para os filhos, o que nós estamos fazendo para que o nosso lar seja realmente abençoado. Nós estamos fazendo na presença do Senhor, porque aqui o povo declarava uma coisa e fazia outra, e achava que por ser povo de Deus, estava tudo resolvido, e não está, irmãos, tá? Não está. Nós precisamos realmente nos preocupar com a vida que nós vivemos. Ele diz, vai mais aqui, se deixardes os senhores servis a Deus estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de se fazer bem. Deus é isso aqui, irmãos. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Também é outro ponto muito importante. Estabeleça hoje na sua vida, eu vou dedicar minha vida ao Senhor cada vez mais, eu vou procurar servir ao Senhor cada vez melhor, pai, porque eu quero ver minha esposa e meus filhos abençoados, tá bom? E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolheste o Senhor para servir, e disseram, somos testemunha,
Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, irmãos, tudo aquilo que nós sabemos que não agrada ao Senhor, lute, resista, por você, primeiro pela salvação pessoal, pela sua família, pelo bem-estar da sua família, tá bom? Você que tem sido uma bênção, que Deus te abençoe e continue. Você que tem, infelizmente, dado mau testemunho, faça um concerto hoje, faça uma aliança hoje com Deus, com o Senhor, para que a sua família seja ainda mais abençoada. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe opôs por estatuto e direito em Siquém. Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus, meus amados, venha nos abençoar de forma maravilhosa, tá? Eu ainda quero ler em Provérbios, quem for rápido aí, né, no livro de Provérbios, no capítulo 17, aleluias, Provérbios, glória a Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diz assim o versículo 6, Provérbios 17, 6. Aleluias. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Hoje eu sempre vejo algumas cenas, mas hoje mais uma eu vi. Estava chegando na minha casa e um pai estava passando com um carrinho de reciclagem, ele sujo. Quem lida com reciclagem, eu também já trabalhei com a irmã Rita, né, com reciclagem, não tem como estar limpo, né? E eu vi aquele garoto, adolescente, do lado dele, tão feliz com aquele pai, no sol quente, empurrando aquele carrinho, né? Então, aqui em Provérbios diz, né, que e a glória dos seus filhos são seus pais. Então, os filhos, até uma certa idade, olha para o pai, e o pai é o herói dele, o pai é o rei dele, o pai é a pessoa mais importante da vida dele. Não importa se ele é rico, se ele tem pouco ou muito, se não tem nada, ele é feliz com o pai dele. Tá? Mas infelizmente com o tempo ele começa às vezes a reclamar, porque o pai não pode dar a ele o que ele gostaria de ter, que outros colegas têm, né? E aí nós temos muitos exemplos maravilhosos de filhos, né, que os pais trabalhando em serviço muito simples, muito humilde, muito sofrido, né? Teve um caso agora recente que eu estava vendo, um pai que trabalhava entregando botijão de gás, e lutou até formar o filho, e quando na formatura o filho entrou com um botijão de gás no ombro, não sei se alguém viu esse vídeo, né, honrando o seu pai. Também vejo filhos também honrando as mães, que sofreram muito para dar o melhor aos filhos, né? E isso me emociona muito, irmãos, porque com certeza este filho, esta filha, que honra o seu pai, que honra a sua mãe, né? Eles viram a luta e o sofrimento dos seus pais para dar o melhor para os seus filhos, e com certeza esses pais ensinaram os filhos a serem honestos, a serem íntegros, a serem corretos, a serem justos, e buscar a prosperidade ou o sucesso profissional, né, com o suor do seu rosto, com dignidade. Então, essa é a família que o Senhor nosso Deus quer, meus irmãos. E eu desejo muito que nós, servos do Senhor, você que está ouvindo a palavra do Senhor, que está aprendendo do Senhor, que você coloque os valores de Deus acima de tudo na sua vida, para a sua família, para os seus filhos, que os filhos amem os seus pais, independente do que eles podem te dar materialmente, porque tem uma coisa que os pais têm para os filhos,
os verdadeiros pais, né, que realmente entendem, o que eles têm de mais valor é o amor, é a proteção. Eu aprendi cedo que o melhor amigo de um filho são os seus pais, os melhores amigos são os seus pais. Eu sinto profunda tristeza quando eu vejo um pré-adolescente, adolescente mesmo, né, que está dentro do lar, querendo o tempo todo ir embora, abandonar os pais, não tem respeito pelos pais. Alguns lançam no rosto dos pais que na hora que completaram a maioridade vai embora, vai morar só, abandona os pais. E pelas escrituras, irmãos, pelas escrituras, os filhos, eles devem, a vida toda, eles devem uma dívida impagável para os seus pais, que desde o momento que nasce, os pais dedicam a prioridade do seu tempo para os filhos. E os filhos crescem e ignoram os pais, abandonam. Tem casos de filhos que falam palavrões, xingam os pais, desejam a morte dos pais, né? Isso, aos olhos de Deus, é abominável, né? Então, amados, essa é a realidade que nós enfrentamos. Vamos tomar a palavra de Josué, olhando mais para o pai. Deus te colocou como cabeça do lar, a tua família depende muito de você, tanto economicamente, socialmente, afetivamente e espiritualmente, tá? Então, se posicione diante de Deus e seja uma bênção para os seus filhos, e que Deus te abençoe. No encerramento do culto, nós estaremos fazendo uma oração por todos os pais, pedindo que eles continuem amando seus filhos, aqueles que têm dificuldade, né? Que o Senhor venha orientar, dirigir, venha encher os vossos corações de amor, né? De amor pela família, né? E principalmente pelos filhos, né? Que precisam muito, tá bom? Então fica aqui esta palavra. Eu poderia ter falado muitas frases bonitas aqui, copiadas, né? Mas a bênção de Deus tem esse contexto, irmão, de uma aliança com Deus, tá? De um concerto com Deus, de uma vida alinhada com o Senhor. E quando você falar, pai, quando você falar, mãe, sobre seus filhos, Deus vai te honrar e vai abençoar e vai salvar, em nome de Jesus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Eu quero... A igreja com a paz do Senhor. Braços abertos, sorriso discreto, olhar tão profundo e singelo. Tudo que eu quero, o amigo sincero, que faz meu caminho mais belo. O segredo do meu coração, eu posso te contar. É meu amigo maior, que a alegria me dá. Não se pode medir, as palavras não expressarão o amor que eu sinto por ti, meu Pai. Não cabe nessa canção. És para mim o farol, referência que traz direção. Que Deus te abençoe, meu Pai, ilumine os caminhos do teu coração. Para mim o farol, referência que traz direção. Que Deus te abençoe, meu Pai, ilumine os caminhos do teu coração. Abertos, sorriso
que faz meu caminho mais belo. Os segredos do meu coração eu posso te contar. És meu amigo maior, que alegria me dá. Não se pode medir, as palavras não expressarão o amor que eu sinto por ti, meu Pai, não cabe nesta canção. És para mim um farol, referência que traz direção. Deus abençoe, meu Pai, ilumine os caminhos do teu coração. És para mim um farol, referência que traz direção. Que Deus te abençoe, meu Pai, ilumine os caminhos do teu coração. Feliz Dia dos Pais! Seja com a paz do Senhor. Amém. Em resumo a tudo que o pastor falou, para esse Dia dos Pais, o principal é ser exemplo, né, irmãos? É ser um bom pai, é dar um exemplo, é ensinar as coisas do Senhor. Eu estava lembrando que eu tenho uma amiga que trabalha com educação infantil e um dos alunos dela disse: tia, eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. E ela disse: e o que o seu pai faz? O meu pai rouba, o meu pai é ladrão, o meu pai tem arma, o meu pai tem bala. Agora, imagine, irmãos, fazer diferente. Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser um homem de Deus, eu quero pregar a palavra, eu quero fazer o bem. Então, é isso que a gente deve, tanto os pais como as mães, fazer exatamente isso, ser exemplo para os seus filhos, tá? E nós vamos agora com o irmão Silvio. O irmão Silvio vai fazer uma homenagem, tá? Após o irmão Silvio, eu vou trazer um vídeo, tá? E uma mensagem também. E se alguém sentir no coração, os pais, alguém queira fazer uma homenagem ao pai, pode se sentir à vontade também. Amém? Vamos, Silvio. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Mais uma vez, eu saúdo amados irmãos na Santa Paz do Senhor Jesus. Desde já quero parabenizar essa ruma de pai maravilhosos que está aqui. Glória a Deus. Inclusive, eu gostaria de chamar meu pai, irmão Zé, para vir ficar aqui perto de mim, em nome de Jesus. Irmão Zé, se aproxima, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluias. Aleluia, Jesus. Acompanha com as palmas, igreja, todos nós. Pai, eu vou bem, o Senhor, como vai, tudo bem. Quando vem por aqui, quando vai ver o seu neto que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou. Pai, a mamãe como está, mande um beijo.
desde já e sempre. Glória a Deus. Vou ler uma mensagem, após a mensagem a gente tem um vídeo. A nossa homenagem especial do Dia dos Pais diz: hoje é o dia de celebrar aqueles que receberam de Deus a missão de ser pai. Homens que protegem, ensinam, aconselham, trabalham, abraçam e muitas vezes enfrentam grandes desafios em silêncio para ver seus filhos felizes. Ser pai vai muito além de gerar um filho. É estar presente, é cuidar, é amar, é ensinar pelo exemplo e segurar a mão quando a caminhada fica difícil. Mas hoje também queremos fazer uma homenagem muito especial às mães, que muitas vezes precisaram assumir também o papel de pai. Mães que trabalharam dobrado, enfrentaram dificuldades sozinhas, que foram colo e abrigo, carinho e autoridade, que choraram escondidas para não deixar faltar força aos seus filhos. Mães que fizeram o impossível para que seus filhos tivessem amor, alimento, educação e esperança. A essas mulheres, nossa admiração e nosso carinho. Deus conhece cada lágrima, cada sacrifício e cada noite que vocês pediram força para continuar. Aos pais presentes, ausentes, aos que já partiram e deixaram saudades, nossa gratidão por tudo aquilo que representaram em nossas vidas. E a todos os pais que hoje estão aqui, que Deus lhe dê sabedoria para conduzir seus filhos, paciência para ensinar, força para proteger e, acima de tudo, um coração cheio de amor. Que cada pai compreenda que sua presença pode marcar uma vida para sempre. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe todos os pais e também as mães, que com coragem e amor assumiram duas funções e nunca deixaram seus filhos caminhar sozinhos. Que o Senhor abençoe e fortaleça cada família em nome de Jesus. As palmas exalta o Senhor. Foi uma pequena homenagem, espero que vocês tenham gostado, tá? E que o nosso Pai maior, o nosso Todo-Poderoso, venham transformar vocês, né? Venham cuidar de vocês para que vocês possam cuidar dos filhos de vocês e se tornarem grandes homens de Deus. E eu peço uma salva de palmas para os pais e para as mães que são as mães, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Dá tempo, venha. Irmã Lidina também quer homenagear os pais para a honra e glória do Senhor. Quer falar? O Juan vai prestar uma homenagem aos pais. Eu amo muito meu pai. Papai, eu te amo muito. Essas são as heranças do Senhor, né? Ao qual você... Continuar. Vamos adorar, amém? Glória a Deus. Pai, amigo de todas as horas. Meu caminhar, quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher, me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Qualquer
meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Das histórias cantadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantava pra mim. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, aleluia. Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade e já parabenizamos a todos os pais, amém? Que Deus venha derramar chuva de bênção sobre cada pai, dando sabedoria dos altos céus para encaminhar seus filhos no caminho certo, tá bom? Que é o caminho que vai levar para o céu. Eu agradeço a oportunidade, amém. Glória a Deus. Vamos agora orar. Antes eu quero lembrar a igreja que os trabalhos da semana normais, amanhã nós temos a escola bíblica. Venha você e sua família. E os demais trabalhos normais, o horário já se avança. Eu quero também avisar ao departamento de senhora, todas as senhoras, principalmente as que fazem parte do grupo, no próximo sábado, as irmãs, a diaconisa Vera Xavier, que é a coordenadora geral do departamento de senhora, convida as irmãs a partir das 19 horas aqui no templo. Todas as irmãs estão convidadas, amém? Principalmente as que participam do grupo, não falte, em nome de Jesus, tá bom? Fique de pé. Eu gostaria que a esposa, os filhos, abraçassem aí o pai, né? Se ainda não tem filho na família, abraça o varão aí, em nome de Jesus. Eu quero que os filhos declarem o seu amor neste momento, na presença de Deus, para o seu pai. Agradeça, né? Pelo pai que ele é, tá certo? A esposa agradece pelos filhos que não estão aqui, tá bom? Nós temos a ausência hoje do irmão presbítero Francisco, que está sentindo muitas dores, vai passar por uma cirurgia. Vamos pedir a saúde dele, pela sua esposa, a diaconisa Assunção, que Deus abençoe esta família, amém? Glória a Deus. Levante sua mão, amém? Glória a Jesus, aleluias. Vamos pedir as bênçãos de Deus. Lembra aí do seu pai, aleluia. Lembre, se ele não estiver aqui, peça ao Senhor Jesus que abençoe onde ele estiver, tá bom?
Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Neste dia, Senhor, é celebrado, ó Deus, o Dia dos Pais. Meu Deus, é um dia de reflexão, meu Deus, sobre o Pai, a importância dele, Senhor da glória. Ó Deus, abençoe este Pai, para que ele continue, meu Deus, amando, protegendo, guardando a sua família, fazendo sacrifício. Dá saúde a ele, Pai. Dá, meu Deus, condições para que ele possa, meu Deus, cuidar da sua família, para que não falte nada. Que o Senhor Deus venha te abençoar, Pai, nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, dá vida longa a este Pai, Senhor. Dá a ele, meu Deus, todos os recursos que ele precisa, Pai, na vida dele, para guardar, cumprir a missão como pai, guardar a família, proteger, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os filhos, meu Deus, para que eles amem os seus pais, meu Deus, para que eles realmente possam dedicar também o amor, o carinho ao pai. Ó Deus, abençoa também, meu Deus, a mãe, que é a esposa, para que ela possa ajudar a este esposo, a este pai, meu Deus, a cumprir a missão dele, e assim esta família ser uma família vitoriosa. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós nesta noite. Ó Deus, venha abençoar cada lar, cada família, meu Pai querido. Obrigado por nos congregar nesta noite. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe até este lugar, meu Deus, para receber as tuas bênçãos. Meu Deus, confirma sobre cada vida nesta noite, especialmente os pais, as bênçãos aqui ministradas através dessas mensagens, dessas orações, da tua palavra pregada. Ó amado Deus, obrigado pela vida, pela nossa existência. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela humanidade, meu Deus, até mesmo por aqueles que não reconhecem, aqueles que não acreditam. Abre a mente deles, revela para ele o teu amor, Pai Celestial, em que o Senhor deu o seu Filho Jesus para morrer, para a salvação de todo aquele que crê. Espírito Santo, vem trabalhar nas mentes, nos corações, vem trabalhar nesta família, Senhor, para que o amor do Senhor Deus venha transbordar em cada coração, e eles encontrem soluções para os problemas diários, meu Deus, que eles sejam vitoriosos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda seta maligna, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que a proteção do Senhor esteja sobre nós, que a tua mão poderosa esteja conosco, ó Pai, para nos guardar, proteger e livrar de todo o mal. Dá saúde àqueles que estão enfermos. Eu oro pelo o irmão Francisco, meu Deus, opera na vida dele e abençoa. Dá a ele, meu Deus, o alívio dessas dores, até a cura completa, Senhor. Se ele tiver que passar por essa cirurgia, que o Senhor prepare urgentemente para que ele fique bem. Pedimos pelo o nosso irmão Flávio, ó Deus. Pedimos, meu Deus, por aqueles demais que estão enfermos. Dá saúde aos teus filhos, ó Pai. E nós encerramos pedindo a tua bênção sobre todos os pais em toda a face da terra, que o Senhor lhes dê tudo o que eles precisam para cumprir a missão como pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dizer bem alto, parabéns aos pais, parabéns papai. Tá abraço, vamos lá? Tá baixo. Vamos lá, parabéns papai. Glória a Deus, tá fraco, mas vai dar certo. Meus irmãos, antes de impetrar a bênção, eu quero anunciar aqui a presença da irmã Lucivane, do seu esposo Emerson e da sua filha Laura, que estivemos lá ontem realizando o culto, pelo aniversário da irmã Lucivânia, pela casa nova. Ali nós abençoamos em nome do Senhor, que o Senhor continue convosco, hoje e sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Encurve as vossas cabeças e receba as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na glória. Lembro de você, segurando a minha mão, me fez entender que em teus braços não há o que temer, e o tempo se passou, em teus braços abrigo se tornou. Hoje eu olho pra você